hesitate before you jumped? Did you, or did you? Couldn't. No, the decision was made for me. It was rushing. You know, it was fry or jump, so it was jump. O que vocês vão testemunhar é uma trágica série de eventos que resultaram na perda de 165 vidas e na destruição de uma das maiores plataformas de produção de gás e petróleo do Mar do Norte. A plataforma era a Piper Alpha. Ao assistir o desenrolar dos acontecimentos, pergunte a si mesmo quais procedimentos e quais equipamentos deveriam ter estado no local para prevenir ou pelo menos minorar o desastre da Piper Alpha. O acidente da Piper Alpha. A 177 quilômetros de Aberdeen, na Escócia, embaixo das águas mais furiosas do Mar do Norte, localiza-se o campo petrolífero Piper. Piper Alpha, a plataforma que opera o campo, foi gigantesca, parecendo ser quase indestrutível. No seu pico de produção, podia produzir 30 mil toneladas de petróleo por dia. Mas na noite de 6 de julho de 1988, o inimaginável aconteceu. Em menos de 3 horas, a enorme plataforma de Piper Alpha, a 198 metros acima do nível do mar e com 226 homens a bordo, foi reduzida a isto. A plataforma foi construída em 4 módulos separados por paredes à prova de fogo. Foi feita de tal modo que as operações mais arriscadas, tais como perfurações, eram feitas o mais longe possível dos alojamentos dos operários. Quando a Piper Alpha foi modificada para se tornar extratora de gás, parte do equipamento de compressão foi colocado próximo às áreas sensíveis, como a sala de controle. Infelizmente, isso teve consequências trágicas mais tarde. Várias semanas antes de 6 de julho, a equipe da Piper Alpha estava instalando um novo duto de gás. Isto envolveu operações de soldagem e mudanças na rotina operacional. A plataforma não foi fechada durante as obras e vários vazamentos de gás foram relatados, embora isto não fosse considerado anormal. No dia 6 de julho, uma outra etapa do trabalho estava sendo feita. A plataforma tinha 2 bombas que pressurizavam o gás antes de mandá-lo para a terra. Vai! A bomba A foi tirada de serviço naquela manhã e uma válvula de descarga de pressão foi removida para manutenção. O cano aberto foi temporariamente lacrado com uma manilha cega. A equipe tinha a intenção de substituir a válvula até o final do turno, mas o trabalho demorou mais que o esperado. Tudo bem, vamos parar. Não estamos com pressa. Vamos terminar amanhã de manhã. O engenheiro encarregado completou a permissão de trabalho apropriada que especificava qualquer condição de risco no local de trabalho. Neste caso, a bomba de gás estaria inoperante devido à falta da válvula de descarga de pressão. Uma outra permissão foi também preenchida pela manhã para a bomba. Esta detalhava uma inspeção de rotina de 2 semanas que não tinha sido iniciada ainda. Quando a equipe parou o trabalho no final do turno, o engenheiro trouxe para a sala de controle a permissão para a válvula de descarga de pressão. Ao encontrar o supervisor ocupado, decidiu assinar ele mesmo a licença, mas esqueceu de dizer ao supervisor que a válvula de descarga de pressão da bomba tinha sido removida e que a bomba A estava inoperante. Ninguém sabe o que aconteceu com a permissão de trabalho para a válvula de descarga de pressão, mas devido a um sistema já precário no tocante às permissões, ela não foi arquivada com as outras de manutenção da bomba. Ninguém do próximo turno sabia das reais condições de trabalho, as quais eram potencialmente muito arriscadas. O sistema de permissão de trabalho da Piper estava deteriorado. Já não estava funcionando bem há muitos meses. As pessoas não estavam, na verdade, percebendo de uma maneira correta os riscos do processo antes de preencherem a permissão. Caso contrário, muitas das coisas que aconteceram na ocasião poderiam não ter acontecido. E a coisa toda foi tratada, ao que me parece, mais ou menos como uma formalidade. Uma outra prática irregular aconteceu naquela noite. Como outras plataformas, a Piper Alpha tinha um sistema automático de repressão ao fogo. Quando ativado, as bombas a diesel fariam entrar quantidades enormes de água do mar para apagar o fogo através do sistema de borrifação. Mas quando os mergulhadores estavam trabalhando, a operação das bombas de diesel foi mudada do modo automático para o manual para evitar que os mergulhadores fossem sugados pela bomba.
Diferente das outras plataformas, no entanto, a operação das bombas diesel na Piper Alpha era rotineiramente mudada para o modo manual, a despeito de onde os mergulhadores estivessem trabalhando. Isso significa que, em caso de fogo, o sistema de extinção de incêndio só poderia ser ativado manualmente. Às 21h45, o desastre começou. Bahia 4, operador, câmbio. Prossiga. Temos um problema na bomba B. Melhor vir até aqui para dar uma olhada, câmbio. A segunda bomba de gás, a bomba B, que era a única bomba ainda em operação, tinha parado. Se não pudesse ser reiniciada dentro de minutos, eles teriam que fechar completamente a base. Por ser alimentada por geradores de combustível a gás, toda a plataforma poderia perder a potência. Se isso acontecesse durante a perfuração, a perfuratriz poderia emperrar. Isso seria um prejuízo muito grande. O supervisor observava de perto a bomba B, que não queria reiniciar. Olha, espera um minuto. O que houve? Não consigo dar a partida. Como assim? Não sei. A óleo lubrificante no chão. Estão falando em hidróxido. A bomba A está em manutenção. Certo. Mas, é um trabalho para 2 semanas. Eles começaram hoje. Ela só foi eletricamente isolada. Onde está a permissão para a obra? O supervisor da obra encontrou a permissão para o trabalho de manutenção de 2 semanas da bomba A porque a outra permissão, aquela para a válvula de descarga de pressão, não tinha sido cuidada e arquivada apropriadamente. Ele não sabia que a válvula de descarga de pressão estava faltando. Eu assino. Nós teremos a bomba A de volta e podemos usar aquela Tudo bem. outra. Manutenção, ajuda! Contate a sala de controle. Consiga o ok. Diga-lhes que vamos diretamente, certo? Já que a manutenção não tinha realmente feito a bomba A funcionar, os supervisores presumiram incorretamente que seria seguro reiniciar. Você já... Ainda não! Só temos 2 ou 3 minutos. Vamos! Enquanto a tripulação se concentrava em preparar a bomba A para o reinício, ninguém notou que a válvula de descarga de pressão estava faltando, pois a manilha cega estava a 5 metros de altura e escondida pela maquinaria. Vamos! Já conseguiu! Não podemos perder tempo! Um pouco antes das 22 horas, os operadores reiniciaram a bomba A. Tudo bem, dá uma mãozinha. Código 3. Manutenção, responda. Temos um triplo de 2 compressores de centrifugação, câmbio. Certo. Enquanto o gás fluía para dentro da bomba com alta pressão, a borda vazia temporária começou a enfraquecer e depois parou. Com 68 quilos de gás escapando dentro de 30 segundos, os alarmes dispararam em todos os lugares. O supervisor pressionou o botão do fechamento de emergência, fechando imensas válvulas nos canos de gás e petróleo que se elevavam do mar. Isto parou a produção de gás e petróleo e deveria ter isolado a base. Mas a explosão tinha derrubado as paredes à prova de fogo próximas à área de separação de petróleo, rompendo os canos. E a esta altura levou apenas alguns minutos para aparecer a explosão e um incêndio de petróleo dos mais graves. A fragilidade das paredes e a falta de qualquer parede à prova de explosão foi outra limitação do projeto da Piper. E tem que se dizer que se você não analisar realmente os riscos, você realmente não pensa no inimaginável. E aí tudo que precisar ser feito em termos de paredes à prova de explosão ou qualquer outra forma de segurança parece um gasto extraordinário. E sem nenhuma vantagem aparente. Por isso as pessoas não se sentem inclinadas a gastar dinheiro com coisas inúteis. Você só vai saber o quanto elas são úteis depois de analisar o problema total e profundamente. Neste ponto, 2 homens tinham sido mortos e a situação ainda estava longe de ser sem esperança para os demais. Outras bases já tinham experimentado incêndios similares, ou tinham apagado o fogo, ou tinham evacuado os homens em segurança. Mas os procedimentos de emergência da Piper, que poderiam ter salvo a base, simplesmente fracassaram. O gerente da base, que teria que coordenar a luta contra o incêndio e a evacuação da sala de rádio, teve que abandoná-la devido ao estrago excessivo. Mande um alerta! 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 Explosão e incêndio na sala petrolífera, na plataforma, e nós estamos abandonando a base. Mande um alerta!
Alerta, alerta! Estamos abandonando a A sala. Piper Alpha não informou aos serviços de emergência como eles estavam planejando tirar os operários. E os operários da base não tinham recebido treinamento ou instrução sobre como abandonar a base, nem através do sistema público ou, ainda pior, nem através de seu treinamento. Era a receita para o desastre. Tudo o que sabiam era reunirem-se nos locais dos botes salva-vidas e esperar por maiores informações. Mas o fogo os impediu de chegar aos barcos, por isso mais de 100 homens abriram caminho até as instalações à prova de fogo, espaços abaixo da plataforma de aterrissagem para aguardar a evacuação pelo helicóptero. Mas o que eles não sabiam é que o vento estava soprando fumaça e chamas sobre a plataforma de aterrissagem, tornando impossível qualquer resgate de helicóptero. Embora o pavilhão estivesse se enchendo de fumaça, ninguém fez uma tentativa sequer para levar os operários para um local seguro. Quando o sistema de extinção de incêndio falhou, 2 homens tentaram alcançar as bombas a diesel que estavam no modo manual. Eles nunca chegaram lá e nunca mais foram vistos. O fechamento de emergência tinha parado a produção de petróleo na Piper, mas o incêndio continuava com toda a fúria. Se não fosse pelas ações das bases adjacentes, o incêndio poderia ter sido extinto. A Piper Alpha estava no centro de um conjunto de bases. Junto com a Piper, as plataformas de Tartan e Claymore bombeavam petróleo para o principal cabo de petróleo em terra. Este bombeamento causou a volta da pressão no cabo de petróleo da Piper, forçando a saída do petróleo dos canos rompidos. Isto continuou a levar combustível para a Piper. Para prevenir este fluxo de retorno de petróleo, era vital que as outras 2 bases parassem o bombeamento imediatamente. A 35 quilômetros de distância, Claymore ouviu o primeiro pedido de socorro. Você tentou a Piper? Embora a explosão tenha interrompido a comunicação entre as plataformas, o gerente da Claymore continuou a bombear petróleo, acreditando que a situação estivesse sob controle. Este é um segundo alerta. Uma grande explosão. Acho que perdemos a sala do rádio e tudo mais. Esteja a postos, embarcação náutica. Siga para a Piper. Veja se eles precisam de alguma coisa. O gerente tentou entrar em contato com o centro de controle de emergência em terra. A Claymore ainda estava bombeando petróleo. Houve uma explosão na Piper e há um incêndio no lado oeste. Há muita fumaça Parece um preta incêndio de sobre o petróleo. convés Se do for helicóptero. grande, o cabo da Piper vai falhar. Acho que deveríamos fechar. A Piper fechou? Sim, fecharam. Como está a pressão no encanamento? Tá aguentando bem. Não feche. Enquanto isso, a base Tartan, a apenas 19 quilômetros de distância, apesar de ouvir os pedidos de socorro e de ver as chamas no horizonte, continuou a bombear petróleo com a aprovação dos superiores em terra. Sempre existe um conflito potencial entre produção e segurança. A perda de lucros de uma plataforma terrestre, considerando-se a renda diária, pode ser considerável quando se fecha uma plataforma. É difícil colocá-la em funcionamento novamente. Pode levar 2 ou 3 dias para fazê-la voltar à produção total. Por isso, não é uma decisão fácil e só pode ser tomada se uma autorização especial lhe for dada. E mesmo assim, essa decisão pode ser considerada errada e você pode ser considerado culpado por tê-la tomado. Então as pessoas demoram, ficam inibidas e esperam demais, e aí as coisas se tornam muito piores. O petróleo expelido dos canos quebrados na Piper aqueceram algo ainda muito mais perigoso. Cabos de 1 metro vindos de bases adjacentes corriam por quilômetros e continham milhares de toneladas de gás inflamável altamente pressurizado. Os perigos eram bem conhecidos da gerência da companhia. Um relatório 2 anos antes tinha alertado. Estes oleodutos, especialmente os de gás, levariam horas para despressurizar devido à sua capacidade. E isto poderia resultar num incêndio de gás de alta pressão no convés do porão, que seria praticamente impossível de ser combatido. Apesar das descobertas, não havia indicação de ações tomadas para reduzir ou minorar os riscos. Às 22h20, o oleoduto vindo da base Tartan rompeu e o gás explodiu em chamas. 3 toneladas de gás escapavam do cano rompido a cada segundo. Mas o fogo cobriu os arredores do alojamento e a maioria dos homens lá dentro estavam ainda vivos, embora cada vez mais dominados pela fumaça. Alguns tomaram a decisão de pular no mar de uma altura de mais de 30 metros, o que poderia significar morte certa.
A segunda explosão interrompeu a conexão telefônica entre Claymore e o centro de controle de emergência na Terra. Se foi agora. Temos de chegar agora? Não, eu preciso falar com o centro de emergência. Vamos tentar alcançá-lo pelo sistema de satélite. Nós deveríamos fechar. Faros engajado na luta contra o fogo. Outras embarcações e barcos na área. Várias embarcações estão seguindo. Já se sabe de outros acidentados a bordo da Piper. Previsão de alto número de acidentados. Acredita-se que estejam ainda a bordo da plataforma. Aqui é Claymore. Alguém na escuta? Dá pra ver o maldito fogo daqui. Deveríamos fechar já. Agora. As bombas deveriam estar enfrentando fogo. Eu ainda estou tentando falar com o centro. Acabaram de dizer que há homens no mar. Abandonaram a base. O que mais você quer? ECC, tá na escuta. Aqui é câmbio. Embora ele repetidamente tenha pedido para fechar, o operador seguiu as instruções dadas por seu gerente e o petróleo continuou a fluir. Havia ainda uma última maneira de escapar. Faros, a gigantesca embarcação fora construída especificamente para lidar com tais emergências. Por puro acaso, ela estava ancorada naquele dia próximo à Piper Alpha. Devia ter sido enviada por Deus. Mas tendo manobrado perto da base, a Faros voltou suas mangueiras de incêndio rápido demais, atrapalhou-se e perdeu 10 minutos até reiniciar o sistema. O que foi ainda pior, a prancha de desembarque era penosamente lenta, levando 5 minutos para avançar menos de 1 metro. Porém, não fez muita diferença. Às 22h50, um segundo oleoduto de gás contendo milhares de toneladas de gás sob enorme pressão explodiu. O calor intenso empurrou a Faros para trás. Daí em diante, a tripulação da Faros só pôde olhar enquanto a plataforma lentamente derretia e ruía. O gerente da Claymore finalmente alertou o pessoal em terra. Aqui é Faros. Houve outra explosão massiva. Faros está recuando. Toda a base está Tá muito feio. Pergunta a eles se devemos fechar. Certo, eu vou fazer isso. Pergunta! O que está acontecendo? Há outra explosão. Só pergunte a eles se devemos fechar. Tudo bem, feche. Qual a sua posição aí? Estamos na linha. Vocês o quê? Preparado para o fechamento controlado da base. Repito, preparado para o fechamento controlado da base. Feche agora. Controle o cabo de gás para a Piper. Chame a Tartan e diga-lhes para fechar também. Se Claymore e Tartan tivessem fechado a produção de petróleo quando ouviram os primeiros sinais de alerta, poderiam ter reduzido significativamente a pressão nos ameaçadores canos de gás da Piper Alpha. Ou poderiam pelo menos ter retardado sua erupção, se não, a total prevenção do desastre. Depois de resistir ao intenso calor por mais de 1 hora, o bloco do alojamento finalmente caiu no mar e a maior parte da base também. Dos 226 homens que estavam a bordo da Piper Alpha, só 61 sobreviveram à terrível tragédia. E a maioria deles sobreviveu porque se arriscou imensamente e pulou da base em chamas. The escape was we managed to get outside after about an hour, going about the accommodation. We get out and into a fab shop. When the rig started tilting over, the fab shop tilted over, and believe it or not, the jib of a crane, toppled, and that made a bridge, that we could get along to the edge and jump into the water from there. How far did you have to jump? About 100 feet. Could you give us some idea of the sort of thoughts that were going through your mind during that ordeal? You think, there was 3 occasions when we were trapped in the accommodation, you thought it was all over. When we got outside and couldn't get over to the rig, over to the side, we were trapped in this fab shop and there was things flying about and hitting you, and at one stage I got trapped and never got hurt. I don't know how, big heavy steelwork moved right up to me and never, touched me, but never broke anything. So you thought you'd had it then, and when you went into the water you thought you'd had it then. It was just horrendous, Ironicamente, tudo que restou da Piper Alpha foi a parte do convés de perfuração considerada a área mais perigosa, do lado oposto aos dormitórios. 3/4 da plataforma original se foram.
Temperaturas elevadas geradas por incêndios gigantescos de gás, temperaturas acima de 1000 graus centígrados, literalmente derreteram os pés da plataforma. Eu não colocaria este acima ou abaixo de outros desastres. Na verdade, existe uma horrível semelhança com relação a esses incidentes. Eles se caracterizam quase sempre pela falta de previsão, falta de análise, e quase sempre o problema é uma administração ruim. Não se trata apenas de uma pessoa em particular que não segue um procedimento ou que faz alguma coisa errada. Volta-se sempre ao fato de que as coisas estavam desorganizadas e sem nenhum tipo de sistematização. As operações do Mar do Norte podem ainda durar mais 20 ou 30 anos, e há que se esperar que nunca mais haja um acidente tão grave. E eu acho que há uma expectativa razoável que não haverá porque muito se aprendeu com todo o acontecido. Eu quero dizer, a Piper Alpha foi uma tragédia terrível, mas se aprendemos a lição e colocamos em ação o aprendido, então, pelo menos, eventos futuros terão sido evitados. O que pode ser tirado desta perda trágica de vidas e de propriedade? Se o sistema de permissão de trabalho tivesse sido seguido rigorosamente, o fogo inicial teria sido evitado. Um sistema de permissão de trabalho é a pedra fundamental de qualquer processo de segurança eficiente. Inspeções de rotina do sistema de permissão de trabalho poderia prevenir a falta de comunicação crítica entre o pessoal da produção e da manutenção. Um gerenciamento do procedimento de mudança teria exigido um processo detalhado de análise dos riscos quando a base foi modificada para trabalhar com gás, juntamente com produção de petróleo. Um processo de análise dos riscos poderia identificar a necessidade de reinstalar a sala de controle e os alojamentos para um local mais seguro. Assim que o incêndio começou, o sistema de extinção de incêndio deveria ter sido acionado imediatamente, mas ele estava posicionado para a posição manual. Mais uma vez, a administração de procedimento de mudança poderia ter identificado o risco associado com a mudança da posição de automático para a posição manual do extintor de incêndio sem que nenhuma proteção adicional tivesse sido feita. Você pode ver a necessidade de desobstruir os cabos de comunicação e da presença de autoridade numa emergência. Um plano de desastre e emergência bem escrito e ensaiado, claramente entendido e que usasse o sistema de comando de incidente integrado poderia ter mudado significativamente o resultado. Treinamentos de evacuação e de emergência programados regularmente poderia ter identificado e corrigido as falhas dos planos de desastre e emergência da base, inclusive a operação lenta da prancha de desembarque na embarcação de segurança de faros. Treinamentos de simulações de emergência poderiam ter identificado a necessidade de uma melhor comunicação entre o pessoal na base com as plataformas vizinhas e o escritório central. Dada a interconexão entre as plataformas de área, deveria ter havido procedimentos de emergência claramente definidos que teria exigido o fechamento das operações de transferência no caso de uma emergência, envolvendo uma ou mais das plataformas conectadas. A fim de prevenir tragédias como essa, suas instalações devem desenvolver, implementar e verificar um processo pormenorizado de segurança que inclui processo de análise de risco e revisão de planejamento, procedimentos de permissão de trabalho rigidamente aplicados. Procedimentos de administração de mudança, exigindo uma revisão completa de todas as mudanças no equipamento, processos, operações e produtores. Procedimentos de fechamento de operação bem documentados. Procedimentos pormenorizados de emergência e de desastre que incorporem o sistema de comando de incidentes com papéis claramente definidos e linhas de autoridade. Treinamentos regulares de emergência e evacuação e sessões de simulação. Normas e procedimentos de segurança são eficazes somente se forem entendidos, seguidos e conferidos. Para resumir, os procedimentos devem ser tratados com seriedade. Isso requer compromisso e envolvimento desde o responsável até o zelador. Qualquer outra coisa pode levar a um desastre.